Olá pessoal, como vocês estão? Bom, esse vídeo é muito especial, primeiro porque nós estamos retomando, as gravações do nosso canal. Elas foram interrompidas no início aí da pandemia do Covid-19 e agora nós estamos retomando. E também é muito especial porque esse ano, no dia 19 de setembro, nós comemoramos aí o centenário do nascimento do nosso patrono da educação, Paulo Freire, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, vocês já me conhecem, Tava com saudades do canal, então vou pedir para vocês que ainda não seguem, seguir o nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar seu like e o comentário com sugestões para próximos temas, tá? Então vamos lá. Mas quem foi Paulo Freire? Paulo Régulos Neve Freire, conhecido como Paulo Freire, ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, e faleceu no dia 2 de maio de 1997, em São Paulo. Bom, como eu falei, agora no dia 19 nós celebramos o centenário do seu nascimento. Em 2012, ele foi declarado como patrono da educação brasileira. É um reconhecimento devido às grandes contribuições na área de humanidades trazidas por ele. Bom, Paulo Freire é autor de mais de 25 obras. Ele é o terceiro autor mais citado no mundo, tá? No campo de humanidades. E também ele tem vários títulos honoris causa que vem de universidades espalhadas aí pelo Brasil e mundo. Ele também deu aula em universidades renomadas como Harvard, Massachusetts, Unicamp, PUC de São Paulo, Universidade de Genebra, em Cambridge, ou seja, é uma pessoa que tem renome e é reconhecido, inclusive esse centenário foi celebrado em vários locais do mundo que reconhecem Paulo Freire como uma personalidade muito importante no campo da educação. Vamos entender um pouco sobre as contribuições de Paulo Freire. Paulo Freire se formou em Direito, mas seu legado está na área da educação e humanidades, que foi onde ele mais trabalhou. E aí, muito se fala sobre o método de Paulo Freire, e por isso é muito importante compreender a época em que Paulo Freire viveu, o que atualmente é associado ao método de Paulo Freire, e pensar também que Paulo Freire era um filósofo da educação. Então, ele sempre analisou a educação, a maneira como ela acontecia para poder criticá-la. Por isso, hoje, ele é chamado do pai da pedagogia crítica, tá? Não simplesmente porque ele criticou, mas é uma pedagogia que analisa a situação do aluno, a maneira que ele aprende, transformando esse aluno em um sujeito do aprendizado e não em uma tábua, assim dizendo, que só recebe conteúdo, Ou seja, é o que ele criticava também, a educação bancária, onde o aluno receberia o conteúdo e não participava efetivamente. E aí, nesse sentido, Paulo Freire dizia que a educação bancária transformava esse aluno em objeto. Bom, mas antes da gente continuar nesse tema, vamos falar aí desse método, do que muitas pessoas associam ao método Paulo Freire e que ele mesmo dizia que não era bem assim, ele não considerava um método. Paulo Freire viveu em um contexto aqui no Brasil em que somente as pessoas alfabetizadas tinham direito ao voto. E ele foi convidado para elaborar um projeto para alfabetizar adultos. E o que aconteceu? Ele elaborou um projeto em que 300 adultos seriam alfabetizados em 40 dias. E seriam 300 adultos que eram trabalhadores rurais. E qual foi esse método? Através de palavras geradoras, muitas pessoas que já conhecem a história de Paulo Freire já vão saber o que são essas palavras geradoras. Essas palavras geradoras eram palavras relacionadas ao contexto daquelas pessoas e partindo daquele contexto, essas pessoas eram alfabetizadas. E aí elas começavam a aprender a codificar e decodificar este código.
Paulo Freire defendia que a educação, ela tem que partir das vivências. As pessoas, elas têm um conhecimento prévio, elas estão inseridas em um contexto que não podem ser ignorados no momento educativo. E ele utilizava disso a favor da educação. Acontece que, naquele momento, teve o golpe militar. E aí Paulo Freire foi preso por mais de 70 dias, ele foi exilado, ele foi perseguido, mas mesmo assim ele continuou pensando a educação, analisando os oprimidos, que é o que ele falava das classes menos favorecidas ou desfavorecidas, que essas pessoas, elas não tinham oportunidade de conhecimento igual as outras das classes mais favorecidas tinham. E ele sempre defendeu que as pessoas precisam desse direito, pensando sempre no lado humano. Uma qualidade de Paulo Freire que é muito citada é a humanidade que ele traz em suas ideias. Essa história, já conhecida por muitos de vocês, sobre a alfabetização desses 300 jovens, é uma história relacionada ao contexto daquela época. Paulo Freire mesmo dizia que ele não chamaria de método, mas eram pessoas que necessitavam ser educadas e naquele curto espaço de tempo. Agora, como eu já mencionei, Paulo Freire ele era um pensador da educação. Então, ele falava o seguinte, que o aluno ele precisava participar efetivamente do processo educativo, Ele precisava ser sujeito. E ele dizia também que o professor, ao ensinar, também aprende. Existem muitas críticas relacionadas a isso, porque Paulo Freire colocava professor e aluno de uma maneira horizontal. Mas Paulo Freire nunca deixou de reconhecer a importância do professor e o conhecimento que o mesmo tinha. Mas o que acontece? Quando você ensina, nós professores temos muitas experiências assim, no momento que você ensina, você está conhecendo o seu aluno, analisando as dúvidas dele, você aprende também, você acaba tendo mais informações. E não somente isso, talvez aquele aluno ele vai trazer coisas que vão contribuir para a sua aula e que você não tinha, e a aula vai ficar mais rica. Então o professor ele aprende também, o conhecimento ele é horizontal, mas jamais podemos dizer que o professor e aluno eles têm o mesmo nível de conhecimento, não, eles estão construindo conhecimento juntos. O professor aí nesse processo é o mediador desse conhecimento. E é exatamente por isso que Paulo Freire criticava muito o que ele chamava de educação bancária, que é quando o aluno somente recebe o conhecimento. O professor ele é transmissor de conteúdo na educação bancária. E na verdade a educação ela ocorre em vários momentos da nossa vida cotidiana. Ela tem que estar relacionada à nossa vida e por isso que ela é construída. Quando o aluno só recebe, ele se torna um objeto, ele não é sujeito, e é o que Paulo Freire tanto criticava. E é muito interessante analisar que Paulo Freire, ele era como a gente já falou, ele era um filósofo da educação. Então, além dele analisar, ele analisava com base em estudos. Paulo Freire era muito estudioso, não é à toa que ele é Paulo Freire. Ele era muito estudioso e nesse sentido ele também era humilde, porque Paulo Freire, ele aceitava críticas. Mas se você quisesse criticar Paulo Freire, como todos podemos ser criticados, mas se você quisesse criticar, ele provavelmente perguntaria o porquê, para vocês poderem discutir e chegar a um consenso ou não, mas tudo de maneira ética. Então, ele dizia muito sobre a ética do educador. Essa ética é muito importante no processo, porque o educador tem que respeitar o aluno como sujeito desse processo e não tratá-lo como essa tábua rasa, que a gente tem citado aí da educação bancária. Bom, pessoal, então é isso, tá? Neste vídeo nós fizemos um grande resumo sobre Paulo Freire para homenageá-lo nesse centenário.
E espero que vocês tenham gostado e deixem aqui suas sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.